Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado amplia repasses da Lei Aldir Blanc para estados e municípios. Projeto que regula percentual de cacau em chocolates segue para a Câmara. Comissão aprova nova regra para a escolha de presidentes de juntas comerciais. Boa noite. O Senado aprovou um projeto que prorroga incentivos fiscais para o setor audiovisual e torna permanente a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. A proposta ainda define uma série de exigências para que os estados, o Distrito Federal e os municípios recebam recursos da União. Repórter Alexandre Campos. O projeto aprovado pelo plenário nesta quarta-feira prorroga até 2029 incentivos fiscais de investimento e patrocínio em obras audiovisuais de produção independente. O mesmo prazo valerá para os benefícios referentes à compra no mercado interno e importação de equipamentos destinados à sala de cinema. A proposta ainda incorpora trechos de uma medida provisória que perderia validade para alterar a lei que criou a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, que passa a ser permanente e com regras para o repasse de recursos da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Relator, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, lembrou que o projeto incentiva a promoção da diversidade cultural, gera empregos e fomenta a economia criativa. Para se ter uma ideia, só para o estado do Amapá, a Lei Aldir Blanc mobilizará neste ano 15 milhões de reais para os municípios do estado do Amapá, outros 5 milhões de reais para o estado do Amapá, mobilizando mais de 23 milhões de reais para os agentes da cultura do Amapá. O projeto segue para a sanção presidencial. Também foi aprovada em plenário uma proposta que define quantidades mínimas de cacau para um produto ser considerado chocolate. As embalagens poderão informar que bombons e biscoitos não são chocolates. Repórter Érica Christian. O projeto define que um produto será considerado chocolate ao leite se tiver 25% de sólidos totais de cacau. No caso do amargo e meio amargo, esse percentual será de 35% e do branco 20% de manteiga de cacau. O relatório aprovado retirou a obrigatoriedade de as embalagens desses produtos informarem a quantidade de cacau e de outras gorduras vegetais presentes e especificarem quando não são chocolates, como os bombons e biscoitos sabor chocolate. O autor, senador Zeca Marinho, do Podemos do Pará, explicou que as próprias marcas deverão destacar essa condição para venderem o produto real. Às vezes você põe na boca uma barra de chocolate e é muito mais uma barra de açúcar, puro açúcar. O percentual de cacau naquela barra que se diz chocolate é ínfimo. O açúcar, claro, é muito mais barato. O que a gente quer com isso? Melhorar a qualidade do produto, do achocolatado, seja ele qual for. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, falou sobre a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social que lesou aposentados e pensionistas por meio de descontos não autorizados em seus benefícios. Segundo ele, os descontos indevidos tiveram origem em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. O parlamentar disse que a operação sem desconto, conduzida pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, identificou que foi naquele período que entidades privadas, como sindicatos e associações de aposentados, conseguiam, por meio de convênios com o INSS, descontar mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização. Foi preciso que chegássemos ao governo para que logo no primeiro ano identificássemos suspeitas de irregularidades e dessemos início a um amplo levantamento e mapeamento de dados para, oficiados os órgãos de controle interno e a Polícia Federal, montássemos uma grande ação respaldada pela Justiça e pelo Ministério Público para desbaratar o esquema criminoso que funcionava havia 6 anos.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou um levantamento do Observatório da Oposição que detalha a evolução das normas, decisões judiciais e medidas adotadas pelo governo federal a respeito de descontos aplicados sobre as aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. O parlamentar afirmou que os dados revelam que as mudanças implementadas no atual governo favoreceram o retorno de cobranças e dificultaram a responsabilização de sindicatos e associações. Agora o roubo atingiu os pais, os avós, aqueles que trabalharam e contribuíram a vida toda por um país mais igual e mais justo. É deles que estão roubando, não mais das estatais, da Petrobras, é do povo que hoje paga caro para alimentar e sustentar suas famílias. A epidemia do Zika vírus no Brasil completa 10 anos e o Congresso precisará decidir se mantém ou derruba um veto presidencial a um projeto que reconhece o direito das crianças impactadas pelo vírus de receberem uma pensão mensal vitalícia do Estado. Repórter Marcela Diniz. Há 10 anos, o Zika vírus era identificado no Brasil. Entre 2015 e 2017, o país enfrentou uma epidemia de casos de microcefalia e outros problemas em bebês de mães infectadas pelo vírus durante a gravidez. Em 2024, o Congresso aprovou o pagamento de pensão mensal mais uma indenização de R$50 mil para as crianças afetadas pela síndrome congênita. Mas o texto foi vetado integralmente pelo presidente Lula, com a alegação de falta de orçamento. Em troca, foi editada uma medida provisória prevendo uma indenização única de R$60 mil. Para a autora do projeto, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a proposta tem viabilidade financeira e o veto deve ser rejeitado na próxima sessão do Congresso prevista para 25 de maio. 10 anos depois do início da epidemia de Zika vírus no Brasil, metade das crianças afetadas pelo Zika vírus já morreu. É uma tragédia invisível. A pensão vitalícia é o mínimo. Por isso, eu estou lutando pela derrubada do veto. Atualmente, cerca de 1.589 crianças vivem com sequelas graves do Zika vírus. Cerca de 16 milhões de famílias brasileiras poderão ter a conta de luz zerada com a reforma do setor elétrico. A proposta deve ser enviada ao Congresso pelo governo. A repórter Lana Dias tem mais informações. O Ministério de Minas e Energia defende a ampliação do desconto da tarifa social. A medida faz parte da reforma do setor elétrico que está em negociação na Casa Civil antes de ser enviada ao Congresso. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apoia a reforma do setor elétrico e defende que a compensação dos custos da isenção não incida sobre a população, mas sim sobre os salários de parlamentares, juízes e desembargadores. A compensação não tem que ser do povo brasileiro, a compensação tem que ser nós. Somos fonte de despesa. Nós trazendo despesa e a maioria das vezes ainda não produz nada, zero. A proposta da reforma do setor elétrico está em negociação na Casa Civil antes de ser enviada para o Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças nas regras para a escolha de presidentes de juntas comerciais. Mais detalhes com o repórter César Mendes. O projeto altera a lei do Registro Público de Empresas Mercantis para acabar com a exigência de presidentes e vice-presidentes de juntas comerciais serem escolhidos apenas entre os membros vogais do plenário, aqueles com direito de voto. Para o senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, o projeto contribui para a modernização de processos e gestão nas juntas comerciais, responsáveis pela abertura, alteração e fechamento de empresas. Para que se possa nomear e manter nesse posto um profissional que venha apresentando um bom trabalho pelo tempo que for necessário para que sejam feitas as entregas devidas em benefício dos usuários do serviço prestado pela junta e por toda a coletividade. O projeto segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Com sonoplastia de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.